Amém. Que a graça e a paz de Cristo esteja convosco e seja uma noite muito especial na sua vida, na sua história, assim como foi para cada um de nós nesta manhã, quando juntos estivemos aqui estudando a palavra do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Com toda essa restrição, nós temos tido frequência de no máximo 30% dos membros, e nós sabemos que muitos irmãos que estão em casa nos assistindo gostariam de estar aqui. Nós oramos ao Senhor para que muito em breve isso possa ser realmente estancado, esta praga, e que mais uma vez possamos, como família do Senhor, estar reunidos nesse lugar com todos os irmãos, celebrando juntos o nome de Jesus, podendo nos abraçar, e com certeza esse dia ainda vai acontecer. Deus está no controle absoluto de toda a história. Eu quero convidar os irmãos aqui presentes, nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar ao nosso Deus e logo após nós vamos celebrar o nome de Jesus Cristo. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nesta noite esteja agraciando também o teu coração. Você que nos assiste em casa, você está participando conosco deste culto da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Você possa abrir o teu coração para ouvir tudo aquilo que Deus tem a falar com você nesta noite. Você crê em milagres? Deus é o Deus de milagre. Nessa noite nós vamos entender por que eu estou falando sobre isso. Deus é um Deus de milagres. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nesta manhã o Senhor nos trouxe até a tua casa. Obrigado porque nós pudemos também estudar a tua palavra. Pudemos também, ó Deus, estudar na escola bíblica dominical com a irmã Mariana, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Jesus, porque agora à noite o Senhor nos permitiu estar aqui na tua casa. Nossos irmãos e queridos amigos estão nos assistindo. Também, ó Deus, estão tirando este momento para celebrar ao Senhor, para adorar ao nome de Jesus Cristo e também para ouvir aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por certo continuará fazendo. Obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus de milagre. Obrigado, Senhor, porque nada é impossível para ti. Obrigado, ó Deus, porque a última palavra é do Senhor e não da medicina. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos e nós pedimos ao Senhor que tudo aquilo que for contrário à exaltação do nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora, Senhor, porque aqui neste lugar somente o nome de Cristo é e será sempre exaltado. Nós te adoramos e nós te louvamos e fazemos esta oração em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Vamos falar juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Vamos adorar com o Ministério de Louvor. Cante ao nosso Deus, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. Graça e paz, amém? Bendizei ao Senhor, esse cântico que nós vamos adorar ao Senhor nessa noite. Onde quer que você esteja, adore ao Senhor. Saber que toda a terra, um dia, todo joelho se dobrará diante da presença do Senhor. E nós estamos aqui, bendizendo ao nome do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor com suas palmas. Bendizei ao Senhor, toda a terra cantai a glória do seu nome. Aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem sua majestade. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas. Tão grande é seu poder,
Diga: bendizei, bendizei ao Senhor, toda a terra cantai a glória do seu nome. Aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem sua majestade. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas, tão grande é seu poder. Exaltai aquele que venceu, toda a terra sempre adorará, e louvores cantará ao teu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, é o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Diga: toda a terra sempre adorará, e louvores cantará ao seu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, é o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. É o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração todos os dias. Que você possa dizer ao Senhor: Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. A Ti eu me renderei. Nós possamos nos render todos os dias à presença do Senhor. Presença essa que está conosco todo o tempo. Essa que nos consola. Essa que nos dá paz em meio a tantas guerras que temos vivido. É essa que nos dá alegria, às vezes em meio a tantas tristezas. O Senhor cuida do nosso coração. Então louve ao Senhor dizendo: Tu és a minha luz, Senhor, a minha salvação. E eu creio em Ti, Senhor, em todo o tempo da minha vida. Em nome de Jesus. Diga assim, ó: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor, engrandeça o Senhor neste lugar, engrandeça o Senhor onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Diga: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia.
seja o Senhor. Tremendo é o Senhor, os seus feitos. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Diga assim, ó. Vem Jesus. Quero ouvir? Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque é tão maravilhoso saber que um dia nós estaremos contigo. Como é maravilhoso saber que existe um Deus a qual nós podemos confiar, a qual nós temos a nossa esperança, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque em meio a tantas lutas que temos vivido passado, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem movido, Senhor Deus, as suas mãos sobre nós, os seus cuidados. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nosso coração, Senhor Deus, nessa noite é grato ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor Deus, na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Nossa gratidão também, Senhor, é que onde quer que nós estejamos, nós podemos louvar ao Senhor. Na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Muito obrigada, Deus, porque a sua presença se faz em todo lugar. E isso é grandioso, Senhor. Bom saber, ó Deus, que nós podemos, Senhor, sentir a tua presença onde quer que nós estejamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados, pode ser assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, verso 9 e o verso 10, nos afirma algo muito importante para a nossa vida como servos e servas do Senhor, que amam a obra do Senhor, e reconhece que nós precisamos sempre ser fiéis ao nosso Deus, que é tão fiel para conosco. O texto de Provérbios 3, 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor, oferte a Deus de coração, com alegria. Você que está em casa, você que nos assiste, você pode acessar a página do Facebook da Igreja Batista Ágape em Taubaté, e você pode, de uma forma muito amorosa, contribuir para a manutenção da obra de Deus nesta localidade. Honre ao Senhor. Nós vamos, nesse momento, adorar a Deus através da irmã Eunice. Muitos chamam de Nicinha, né? De uma forma mais amigável e íntima. Que Deus use a sua vida enquanto ela estiver adorando ao Senhor. Você tem esse privilégio, os irmãos aqui presentes, de poder contribuir, ofertar e participar da manutenção da obra de Deus nesta localidade. Vamos adorar ao Senhor. Se paz, irmãos. Essa canção que eu queria cantar é um salmo que fala: então a minha boca se encheu de riso
e a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são para mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de um novo. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. O Senhor e a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus, maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar
tem sempre um preço. Ele já foi pago com sangue por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão, voltarão. Sonha, ainda vale a pena esperar e confiar. Aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus, maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Amém. Deus abençoe, irmã Nice. Muito bonito esse louvor. A glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero convidar a irmã Letícia Petrini. Ela está nesta noite compartilhando com cada um de nós, com você que está em casa também, esse Deus maravilhoso, Deus de milagre. A irmã Letícia, ela é membro da Primeira Igreja Batista do Andaraí, não é isso? No Rio de Janeiro. Ela completou o curso do CIEM, que é o antigo IBER, que era o Instituto Bíblico, né, de Educação Cristã. E graças a Deus ela pôde completar esse curso missionário e tem esse chamado de Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Para nós, como Igreja Batista Água, nós já temos sido abençoados por ela, sempre quando ela está aqui conosco, poder tocar aqui o teclado, participar do louvor. E eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aquilo que você há de falar aos nossos corações, com certeza vai revelar que Deus é fiel e que Deus, Ele faz milagres. Que Deus abençoe a sua vida. Paz, irmãos. Eu fico muito feliz de poder de compartilhar minha vida, porque muitos aqui eu já conheço e muitos aqui participaram disso quando eu vivi, né? Fizeram parte da minha vida, em especial eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Por incrível que pareça, é uma das últimas igrejas que eu tenho compartilhado, né? Poderia ter sido a primeira, né? Mas está sendo uma das mais para trás. Mas, enfim, não importa de maneira alguma, porque muitos aqui foram as pessoas que oraram pela minha vida, sustentaram a minha família e todos nós, quando a gente passou por dificuldade. Então, eu louvo a Deus pela vida da família Ágape, vocês são minha família também, os novos também, né? Nós não nos conhecemos, mas sabemos que no amor de Cristo nós somos irmãos, somos uma família, espiritualmente falando. E é tudo que a gente precisa, né? Mais do que se conhecer pessoalmente e ter o convívio diário.
como o pastor falou. Eu moro no CIEM, quer dizer, eu moro no Rio, morei no CIEM, moro no Rio. Agora tenho trabalhado junto com a Primeira Igreja Batista no Andaraí, o pastor Osíris. Mas sou daqui de Taubaté, era da Primeira Igreja Batista em Tremembé, nasci na Cristão e sempre fui da PIB lá de Tremembé. Me mudei para o Rio e estou lá até agora. Não sei quando volto, não sei se volto, mas por enquanto Deus tem me usado lá. E eu fui para o CIEM porque eu entendi que, além da vocação universal que todos nós temos de proclamar o Evangelho, Deus me chamava para algo específico, algo direcionado para um público específico, além do compartilhar mesmo, né, a salvação para as outras pessoas. Então, entendi, meus pais entenderam desde cedo que necessitava de um preparo. O preparo ele é importante, sim, não é só por meio dele que a gente deve ir, mas ele é muito importante. Ele traz para a gente ferramentas de como evangelizar, estratégias de como evangelizar determinado público, como chegar, como você passar pela transição de se adaptar a uma cultura. Então, para isso que os seminários são muito importantes. O de missões, especificamente, que eu fiz, me serviu para isso. Eu entendi que Deus, especificamente a mim, estava direcionando para que eu fosse me capacitar lá. Então, eu passei 3 anos estudando no CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, na Tijuca. Me formei no final do ano passado. E estou para cá agora por conta da pandemia, né? Não era o planejado, mas até nisso Deus sempre tem um plano. Ele tem mudado coisas na minha vida. Ele tem tido um outro tempo para mim, mais intrínseco de pensar e de refletir muitas coisas que lá no Rio, ou às vezes, nosso dia a dia a gente não tem tempo, não para pensar, né? Esquece, não se preocupa, enfim. Então, tem sido um tempo muito precioso. E também a oportunidade de poder estar falando com os irmãos. Se eu estivesse lá no Rio, eu não teria tido essa oportunidade agora, nesse momento. E antes de começar a falar qualquer coisa, já comecei a falar, mas antes propriamente de compartilhar com os irmãos o milagre que Deus operou na minha vida, eu gosto sempre de dizer que não é uma pregação. Antes fica aquela expectativa, né? Vai pregar, hoje você vai pregar. Não é pregação. Eu não sei pregar, não prego. E eu acho legal tornar comum isso entre eu que estou aqui, né, agora falando dos irmãos que estão sentados, porque qualquer um pode vir aqui falar, qualquer um no sentido de compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Não é um lugar privado especial que ela pode, eu não posso, ela está em cima. Gosto disso. Isso realmente, além de causar nervosismo, faz a gente criar uma cultura de que não se deve compartilhar o que Deus fez na nossa vida. A gente não tem muitos espaços durante o culto para compartilhar coisas do dia a dia, coisas que às vezes não são grandiosas. Você não precisa ficar doente para compartilhar uma coisa para os irmãos. Não precisa passar pela pobreza, Deus te livrar daquilo para você compartilhar. Coisinha simples. Às vezes um detalhezinho do seu dia a dia que diz respeito a você e Deus foi um milagre naquele dia. E isso edifica a sua vida e você compartilhando com outro edifica a vida dele. Eu fui aprender isso depois de ter passado por muita coisa. Eu achava que eu precisava de algo grande, né? Viver algo grande, para aí sim poder compartilhar com as pessoas. Para vocês terem ideia, quando eu era mais nova, eu achava muito bonito quando tinha campanha de missões. Eu sempre vi os missionários falando, missionários voltavam dos campos, né? Principalmente missões mundiais, e aí eles falavam das dificuldades que passavam, que tinha a Bíblia no carro e quando o policial abria era tomate, que não tinha que comer, aí abria a geladeira, estava cheia de comida. Eu achava que aquilo era milagre. E eu só ia poder ser missionária quando eu começasse a viver aquelas coisas com Deus. Como eu não vivia nada ainda com o Senhor, eu achava que eu não estava pronta, nem para compartilhar, muito menos para evangelizar e principalmente para que precisam sim ser voltadas a falar na igreja para que a gente retorne essa consciência de que todo cristão está apto para testemunhar. Todo cristão está apto para compartilhar o que Deus tem feito na vida dele, porque todo mundo vive um milagre. Todo cristão vive milagre com o Senhor todos os dias. Se você parar e pensar e olhar para a sua vida, eu não vivo um milagre com o Senhor, eu não vejo o Senhor agindo na minha vida, alguma coisa está errado. E não é com Deus, é com o nosso relacionamento com Ele. Porque Ele quer se comunicar com a gente o tempo inteiro. Ele é um Deus totalmente relacional, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer que a gente verbalize para Ele o que a gente precisa, embora Ele já saiba, mas se a gente não fizer, se a gente não tomar a iniciativa, né, o responder ao chamado do Senhor, o pedido de amizade dEle, realmente vai ficar difícil da gente ver e dEle realmente operar nas nossas vidas. Diferente de qualquer outra relação, Deus ele não é evasivo. Então, embora Ele seja onisciente, potente e onipresente, Ele não vai fazer se você não permitir.
Ele é muito respeitoso com a nossa vida e a nossa individualidade. Não adianta a gente não se relacionar com Deus e esperar que Ele opere um milagre na nossa vida. Ele não vai. Não adianta a gente ficar professando um Deus sem que a gente, no dia a dia, pare um tempinho para meditar na palavra dEle, para ruminar a palavra dEle, para ficar meditando, igual a Bíblia fala, pensando, pensando, repensando e pensando. É assim que funciona. Não é aqueles 5 minutinhos de ler um versículo, orar, amém, falei com Deus, fechou, e espero que Deus opere um milagre na minha vida. Ele não age dessa forma. Ele espera que a gente tenha esse relacionamento com Ele. E é isso que eu venho compartilhar com os irmãos. Quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, embora eu já nascesse na igreja, embora eu já atuasse na igreja, cresci com os meus pais trabalhando na igreja, eu de fato não conhecia quem era Deus. Eu não tinha Deus como um amigo realmente. E eu falava de alguém que eu não sabia quem era. Às vezes a gente, por ter nascido na igreja, estar muito tempo na igreja, a gente acostuma e acaba se esquecendo, né? Desses detalhezinhos do relacionamento. Igual o relacionamento que a gente aprende na EBD desde pequenininho. Um amiguinho, se você não falar com ele, não ligar para ele, não investir nele, vai deixar de existir a amizade. E Deus também, Ele é assim. Bom, para eu não ficar só contando minha experiência pessoal, embora elas sejam muito edificantes, eu acredito que a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar sempre. E ela tem que estar vinculada com o que a gente vive, né? O que a gente vive é moldado à palavra de Deus, não um trecho da Bíblia moldado ao que eu vivi. Então, eu escolhi o texto de Mateus, do capítulo 14, se vocês quiserem abrindo aí, a gente vai ler bem rapidinho. É o episódio de Pedro andando sobre as águas. Todo mundo conhece também. A gente lê várias vezes, várias historinhas. Sério infantil. Mas são detalhezinhos que eu insisto em voltar a dizer, porque são nesses detalhes que Deus tem me pegado muitas vezes, porque eu tenho deixado de prestar atenção. Então, a gente vai ler rapidinho só para a gente relembrar. E daí tem algumas coisinhas que eu quero ir salientando no decorrer do que eu for contando e compartilhando com vocês tudo que eu vivi. Lá no versículo 22, começa dizendo assim: Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto mandava a multidão para casa. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Então, ele disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi então ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, me salva. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genesaré. Há 3 pontos desse texto que eu vejo nitidamente muita coisa que eu vivi e que os irmãos provavelmente vivem no dia a dia. O primeiro deles é a necessidade que a gente tem de confiar em Deus. Esse momento de pandemia que a gente vive é muito propício, porque realmente a gente depende muito da confiança do Senhor. Só que quando a gente fala em confiança, a gente tem que parar um pouquinho para pensar se de fato a gente confia, ou se a gente repete que confia, canta que confia, lê que confia, e quando vem a primeira adversidade a gente estremece. Assim como os discípulos, o contexto aqui, Jesus tinha acabado de alimentar a multidão, cerca de 5.000 pessoas, tirando as crianças e as mulheres, e ele falou para os discípulos irem na frente pelo mar da Galileia, que provavelmente eles iriam para Cafarnaum e Jesus iria depois. Jesus se afastou da multidão, foi orar, os discípulos foram à frente, e Jesus estava numa série, num episódio de milagres, os milagres de Jesus, Jesus operou os milagres, para que as pessoas entendessem a divindade dele, reconhecessem ele como o próprio Deus. As pessoas estavam reconhecendo e esperavam que Jesus fosse instalar o reino dele na terra, o reino terreno. E como a gente sabe, ele veio para instalar um reino espiritual.
E as pessoas estavam achando que ele ia ficar ali para sempre, né? Que o reino seria aqui, que o céu seria aqui, o governo dele seria aqui, quando na verdade não era. E os milagres também vieram a fim de demonstrar para as pessoas que era o próprio Deus realizando os milagres. Jesus, Filho de Deus e o próprio Deus. Então, quando ele faz quando a Bíblia relata esse episódio de Pedro andando nas águas, é justamente para mostrar tanto a humanidade dos discípulos, que estavam sempre juntos com Cristo, e mesmo assim tiveram dificuldade de reconhecê-lo como Deus, 100% Deus, e quem dirá a gente, que nem testemunha ocular fomos, né, de Cristo aqui na Terra. Então, assim como Pedro, eu me comparo também com Pedro, e me assemelho muito a Pedro nesse primeiro ponto da confiança. Pedro, ele demonstra para a gente, não uma fraqueza, porque a gente sabe que ele afundou, né? Teve um pedaço que ele andou e afundou. Mas isso não quer dizer que Pedro foi fraco, muito pelo contrário. Eu fiquei pensando se um dia, se eu estivesse no barco, no meio do nada, o barco totalmente afundando, Jesus me mandou ir para um ponto porque ele ia me encontrar lá. Jesus não está lá. Eu estou lá, os discípulos eram humanos, provavelmente eles estavam remando há horas, eles estavam tentando controlar o barco há horas. Chuva, escuro, medo, os medos individuais que eles tinham, os pensamentos que vinham na mente deles, totalmente humano, assim como a gente. Eu fico imaginando se quando Jesus aparecesse, primeiro choque dos discípulos, né, de pensar, meu Deus, é um fantasma. E Cristo fala, não, sou eu. E Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando até aí onde você está. Eu, sinceramente, não diria. Eu, sinceramente, não sairia do barco de jeito nenhum. E eu não sei qual irmão aqui teria coragem de dizer, não, eu iria sim, eu iria ao encontro de Jesus sim, eu andaria na água sim. Se Jesus estivesse lá na ponta e aqui me chamasse, eu ia andar na água sim. Bom, não duvide de nenhum dos irmãos, mas eu, pessoalmente, não iria. Então, está aí o primeiro ponto da confiança em Deus. Ele é onisciente, como eu falei no começo. Se ele mandou os discípulos para aquele lugar, obviamente ele já sabia que a tempestade aconteceria. Então, por que ele não parou a tempestade antes? Ou por que ele não viu um outro horário? Porque ele já não foi junto, sabendo que os discípulos iam se desesperar. E na vida da gente é assim, na minha vida pelo menos é assim. Acontecem coisas que eu sempre penso, poxa, Deus já não sabia que ia acontecer assim? Já não sabia que meu coração ia ficar machucado desse jeito, que eu ia me decepcionar com essa pessoa? Embora a gente saiba que tenham coisas que sejam consequências das nossas más escolhas. Mas há coisas que são situações da vida, acontecem, a gente não escolhe, né? Seja um luto, seja uma doença, a gente não escolhe, ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe perder alguém que ama. E mesmo assim, mesmo nós já sendo rendidos a Cristo, a gente também passa por essas dificuldades, tanto quanto aquela pessoa que ainda não foi alcançada. E às vezes a gente para pensar, Senhor, por que o Senhor não me livrou? Por que eu tenho que passar por isso? Às vezes a gente acaba de passar por uma dificuldade, já vem outra. E às vezes a gente pensa, não é possível, vai ser só dificuldade. Eu estou me levantando e já está vindo outra coisa. Eu acabei de sarar dessa doença, morre um ente querido da minha família. A gente acaba de passar por um luto, alguém da minha família adoece de novo. Irmãos, vamos ser bem sinceros, sem assim, né, muita capa de religiosidade. A gente pensa, por quê? Por quê? Se eu sirvo ao Senhor que é Deus, por quê? Embora a gente leia que a vida da gente não vai ser só coisa boa, que a gente vai passar por dificuldade, a gente levanta muito essa bandeira como cristão, a gente vai ser perseguido. A gente não sofre perseguição no Brasil, né? Muita coisa que a gente levanta a bandeira que de fato a gente deve levantar, a gente levanta sem saber muito como é que é. A gente fala de um jeito de perseguição, a gente nunca foi perseguido. Nunca. A gente não faz ideia do que é ser perseguido. A gente não faz ideia do que é cochichar para louvar a Deus. E sempre que a gente fala dessa liberdade, às vezes fica até meio repetitivo. Porque aqui a gente canta, a gente faz o que a gente quer, a gente, mesmo com essa restrição, a gente consegue vir à igreja. Eu fico imaginando o depoimento daqueles missionários que nunca... Eu acho que se um missionário de um país fechado um dia pisar aqui nessa igreja, ou nas nossas igrejas, eu acho que ele não aguenta, acho que ele passa mal de tanta alegria. Porque é uma situação que ele nunca viveu. Imagina um cristão que durante a vida inteira dele, ele nunca tem a oportunidade de louvar a Deus em voz alta. Então, são coisas que a gente não tem dimensão. Né? Tem muitos cristãos que passam por coisas que a gente não tem dimensão. Embora a gente precise, sim, como eu falei, levantar essa bandeira de que somos perseguidos, somos, sim, abatidos, que a gente deve confiar em Deus, a gente tem que parar um pouco para pensar, porque muitas das vezes a gente não confia. Quando eu passei por dificuldades, a minha primeira iniciativa não foi parar e pensar, não, Deus está no controle. Isso vem depois, comigo, né? Não sei como você.
Isso vem depois que eu me desespero, depois que eu sofri, depois que eu tento resolver de algum jeito, que eu já mandei uma mensagem para alguém. Aí eu paro e penso lá na frente, não, Deus deve estar no controle. Deus, em algum momento, está no controle. Ou então eu penso, Deus está no controle. E, de fato, esse é o primeiro ponto da mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos e atrelar também ao que eu vivi. Porque eu passei muitos anos da minha vida sem confiar no Senhor, na provisão dEle. Eu nasci num lar cristão e a minha criação de lá, embora hoje a gente saiba que há lares não são funcionais no sentido de não ser um pai, uma mãe, às vezes só uma mãe, às vezes só um pai. São lares onde Deus também habita e também opera. Mas desde pequenininha a gente aprende na escola dominical, né? Lá, família, pai, mãe, filhos. Pai, mãe, filho, enfim. E para mim me deparar pela primeira vez com a minha família, mãe, pai e filhos, sendo desconfigurada, seja por escolha, ou seja por algo que aconteceu, foi a primeira situação da minha vida que eu parei e pensei, eu já não sabia que isso podia acontecer? Por que ele não evitou da minha família ser desmembrada, né? Teve um momento da minha vida que meu pai saiu de casa, meus pais hoje são separados. Mas para minha criação, ter vivido aquilo, era uma coisa que um cristão nunca vivia. Porque na minha mente, a vida do cristão, por ele confiar em Deus, não havia dificuldades. Jamais que eu pensaria que meus pais se separariam. Jamais eu pensaria que na minha família passaríamos por uma situação de divórcio e tudo que ele traz. Até hoje, tanto para os filhos, tanto para os pais, para os familiares, para os amigos. Sabe, é uma escala de, como é que eu posso dizer? De pontos negativos que influenciam a vida da gente até hoje. Eu tenho 25 anos. Quando meus pais se separaram, eu tinha 18, 19. E até hoje, meus irmãos, nós lidamos com coisas internas que a gente não sabe explicar, não sabe ainda, né, como agir por conta da separação. Então, foi a primeira vez que eu pensei, que foi realmente colocada à prova. Deus realmente começou a moldar ali o meu caráter no sentido de, você realmente confia em mim? Porque você canta lá na igreja que confia, né? Você ora falando que confia. Você toca músicas que falam que você confia em mim. E agora que a sua primeira base ali foi tirada, né, a sua base familiar, cadê você confiando em mim? E realmente, irmãos, eu comecei realmente a me questionar se Deus, de fato, me amava e prestava atenção na minha vida, nos meus sentimentos. Assim como os discípulos e Pedro, eles também precisaram confiar no Senhor, porque em meio à tempestade, se Deus não for a primeira coisa em quem a gente segura, a gente vai cair. Além de tudo de ruim que está acontecendo, vai ficar pior. E se a gente tentar se segurar em pessoas, em família, que são ferramentas assim, para ajudar, mas que não é o principal, porque se isso tudo acabar, e pode acabar, a família pode acabar, tudo que você tem pode acabar, os seus recursos podem acabar, tudo pode acabar. Se a gente não se segurar em Deus, a gente realmente vai ficar sem nada e o tombo vai ser muito feio. Muito feio. O segundo ponto que eu escolhi também dentro desse texto que a gente leu é que Deus age no tempo certo. Falando ainda da onisciência dele, como ele já sabia que tudo isso podia acontecer, provavelmente eu fico pensando em mim, pensa em você também, como se fosse você no barco, nas situações que você vive. Tem coisa que a gente para e pensa assim, Deus não podia ter agido antes? Eu estou uns 3, 4 dias aqui esperando, estou sem emprego não sei quantos meses, estou precisando comprar esse curso para o meu filho, botar meu filho naquela escola. Deus foi agir, 6 meses depois. Eu passei dificuldade durante 6 meses. 6 meses depois, Deus entrou com providência. Poxa, Deus, não podia ter sido lá no começo? Poxa, eu tive que ficar vendo meu filho chorar por tantos meses. Eu tive que passar necessidade por tantos meses. Por que não antes? Eu confio no Senhor, porque o Senhor não fez ali naquela hora que eu sabia que era necessário fazer. E a gente pensa assim, né? A gente sabe a hora que Deus tem que agir. A gente sabe a hora que Deus tem que se mover a nosso favor e fazer o que a gente quer, porque tem essa também. Às vezes a providência dele vem de um jeito e é o que a gente precisa, não é o que a gente quer. E aí a gente entra com aquela, né? Não era isso que eu precisava. Deus entrou com a providência, mas poxa, eu recebo tanto, né? Eu recebia tanto antes. Poxa, eu precisava de um transporte, eu tinha um carro, Deus providenciou uma bicicleta. Eu tinha um carro, era um carro, não era uma bicicleta. E os discípulos também passaram por isso.
Por que será que Jesus não entrou no barco com a gente? Por que será que ele não livrou a gente antes? Né? Porque a gente teve que remar, se desesperar, acontecer tudo isso, a gente achar que Jesus era um fantasma, para daí sim ele acalmar a tempestade, para daí sim a gente se encontrar com ele. E o terceiro ponto é que, no final, né, concluindo que é o que culmina, tudo culmina para isso na nossa vida, todas as coisas de fato cooperam para o bem. E esse é o ponto, assim, chave, é o ponto que, embora eu tenha muito medo desse versículo, é o que mudou a minha vida e me fez entender que até as dificuldades que a gente vive, principalmente as dificuldades, elas cooperam para que a nossa fé e o nosso caráter sejam forjados. Se eu não tivesse passado por nada que eu passei, eu não estaria aqui hoje, eu não teria ido para o CIEM, ou até poderia ter ido para o CIEM, poderia estar aqui, mas o meu coração ia estar do mesmo jeito de muitos anos, quando eu já estava na igreja, era só por estar mesmo, que era legal, porque eu sei tocar, porque eu gosto de tocar, quando, na verdade, eu não tinha a intenção e o objetivo de tocar a vida das pessoas com o que Deus fez na minha. Eu nunca tinha deixado ele tocar na minha, né? Essa é a verdade. E falando já em tocar na vida, já entrando propriamente no testemunho, nesse período que meu pai saiu de casa, eu entrei na faculdade de psicologia aqui na Unital. E esse período foi totalmente desesperador para mim. Aí vem a importância da gente prestar atenção nos jovens na igreja, né, de acompanhar os jovens. Porque se as pessoas olhassem para mim antigamente, eu pensava que eu era altamente saudável espiritualmente. Nunca dei trabalho, nunca dei problema, participava, era interativa, não era também aquele adolescente mais quieto, jovem mais quieto, que às vezes se preocupa. Não, era extremamente interativa. E o dia que eu pisei na faculdade, tudo destroçou. Tudo destroçou, por minha culpa. Claro, quero deixar isso sempre muito, muito transparente para os irmãos. Pelas minhas escolhas e pela minha falta de fé, minha falta de caminhada com o Senhor, e por isso que os jovens precisam. A gente precisa de acompanhamento. A gente gosta, sim, de ler a Bíblia. A gente gosta de falar das coisas de Deus na nossa linguagem, né? Do nosso jeito. Mas a gente gosta, a gente ama estar na casa do Senhor. O jovem cristão gosta de estar na casa do Senhor. Eu amo. Mas às vezes a igreja não presta muita atenção na gente. E às vezes também, tudo que a gente faz é um pouco, como é que eu posso dizer, sem ser partidária? É coisa da idade. A gente é muito da emoção, né? Planejou, se emocionou, depois foi acabando, foi parando, e se emocionou de novo. Aí a gente precisa do acompanhamento dos mais velhos. A Bíblia instrui assim, né? Os mais velhos instruírem também os mais novos. Então, só um parênteses, não deixe de investir na vida do jovem. As pessoas investiram na minha vida e, num determinado ponto, acharam que eu estava pronta. Só porque o externo refletia que eu estava. E o acompanhamento do discipulado, que geralmente não tem para quem nasce na igreja, deixou de existir. Então, eu não era acompanhada, não tinha discipulado, não tinha alguém que, né, ali para orar comigo, para a Letícia, o que está acontecendo? Embora meus pais fizessem isso, há uma linguagem entre pais e filhos, por mais que seja aberta, e há uma linguagem com pessoas que você não conhece. Há coisas que eu me sinto mais à vontade em algum determinado momento para contar para um amigo, para um irmão da igreja, do que de cara contar para os meus pais. Seja até mesmo para pedir um conselho. Como que eu vou chegar no meu pai e falar isso para ele? Você pode orar comigo, pode me ajudar. E eu não tive essa etapa de acompanhamento. Então, a faculdade me trouxe à tona quem de fato eu era. E eu era uma pessoa muito longe do Senhor. Muito longe. Por ter nascido na igreja, eu particularmente tinha aquela imagem assim, eu não posso fazer nada. E isso não foi por restrição, de não cresci, tipo, você não pode, você não deve, nada disso. Minha criação foi bem conversada, dialogada, até hoje é. Mas na minha mente, por alguma razão, eu cultivei, eu deixei de ser clara para o Senhor e de também colocar para Ele as dúvidas que eu tinha. Eu tinha aquela imagem assim, eu não sei como o mundo funciona, eu escuto, né, como é que é. Todo mundo fala que é ruim, que é muito ruim. Mas eu tenho amigos aqui na faculdade que não são da igreja e estão sempre felizes. Não vejo eles chorando, vejo eles preocupados. Não deve ser tão ruim assim. E aí entra um outro tabu que a gente tem na igreja, né? Não falar das coisas do mundo. Não se conversa com jovens sobre determinados assuntos. Não se fala sobre drogas abertamente. Não se fala sobre relação, não se fala sobre sexo, não se fala sobre absolutamente nada com o jovem, porque dentro da igreja falar sobre isso é pecado. A gente mesmo fica constrangido, às vezes, de falar sobre esses assuntos. É normal, da nossa cultura como igreja, mas a gente precisa quebrar, porque nós jovens temos muitas dúvidas.
muita curiosidade, seja um pouquinho, seja grande, a gente tem. E se a gente não puder falar sobre isso aqui na igreja, a gente vai conversar com um amigo da faculdade. A gente vai conversar com um amigo que não é da igreja, um amigo Hare Krishna, um amigo espírita, enfim. Em algum momento a gente vai verbalizar a nossa curiosidade. Foi assim que eu fiz. E verbalizei com pessoas que não eram as quais Deus tinha para a minha vida, para me acompanharem nesse sentido. Então, no meio disso tudo da faculdade, eu conheci